Que a paz e a graça do nosso bondoso Deus permaneça com todos, irmãos. Vamos ao Novo Testamento. Me acompanhe, por favor, em Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós leremos do versículo 12 ao 16, irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao 16. Todos acharam? O texto diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O bondoso Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Irmãos, é muito comum nesse período de final de ano as pessoas fazerem uma retrospectiva, fazerem uma avaliação de tudo aquilo que ocorreu durante todo o período deste ano. Assim como essas empresas, geralmente, quando nós passamos, encontramos lá uma faixa escrito fechado para balanço, as pessoas também têm esse costume de parar, pensar, analisar e fazer essa avaliação de tudo aquilo que deu certo, daquilo que não correu tão bem e daquilo que eles tiveram total prejuízo ou total perda. E também uma oportunidade deles fazerem novos planejamentos e fazerem também novas metas. Aprender uma nova língua, mudar de carreira, uma preparação para um concurso público, mudar de emprego, começar na academia. São alguns exemplos que a maioria das pessoas elas tendem a fazer isso nesse momento tão propício, tão típico, que é justamente esse período de mudança de calendário. É importante destacar, irmãos, que o planejamento não é algo ruim, não há nada de errado em planejarmos. Essa semana, recentemente mesmo, o Conselho passou para algumas sociedades internas um planejamento, um esboço, um rascunho daquilo que nós queremos realizar no período do ano que vem, se Deus permitir. O próprio Senhor Jesus Cristo, em relação ao planejamento, ele diz o seguinte: qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para ver se vocês têm o recurso necessário para concluí-la? Para que quando você começar e não concluir, as pessoas não olhem para você e zombem, dizendo: esse homem começou a construir e não terminou. Assim também, irmãos, deve ser nós, com o nosso planejamento, análise, para tomarmos as melhores decisões. No entanto, irmãos, esse período de mudança de calendário não deve ser visto apenas como uma mudança de calendário, como um ano que se passa e um outro ano que está surgindo. Nós devemos ter um entendimento um pouco mais profundo, não apenas como uma mudança de calendário, mas como um ponto de reflexão para que nós possamos examinar como é que anda a nossa caminhada cristã. A carta de Paulo aos Filipenses é considerada uma carta da alegria. Paulo enfatiza e incentiva os irmãos a se alegrarem. E o interessante é que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. E ele incentiva e empenha os irmãos a se alegrarem. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo incentiva os irmãos a se alegrarem, mesmo diante das dificuldades e diante das tentações e das perseguições. Paulo também nesta carta, irmãos, ele vai informar que a sua prisão está servindo de combustível para a proclamação do Evangelho. Mesmo ele preso, os irmãos sabendo da sua prisão, da sua perseguição, eles não se sentiram intimidados, pelo contrário, eles ganharam ânimo, eles se sentiram encorajados para continuar a propagar a palavra de Deus. Paulo também, aqui na carta de Filipos, a carta da igreja em Filipos, ele vai enfatizar a respeito dos falsos profetas, os judaizantes, homens que estavam se introduzindo na igreja e estavam buscando induzir os irmãos a voltarem para a lei de Moisés, praticarem as práticas que, segundo a própria palavra, já não tinha mais valor, porque Cristo ali na cruz consumou toda a lei. Agora nós estamos debaixo da graça, não mais da lei.
E Paulo também, irmãos, aqui no texto que nós acabamos de ler, ele vai usar o seu próprio exemplo para nos mostrar, ou melhor, para mostrar à igreja de Filipos, para mostrar para mim e para você, que nós também precisamos de um planejamento, que nós também devemos ter uma meta que nós devemos colocar como prioridade nas nossas vidas, que é justamente o progresso e o desenvolvimento espiritual. E é justamente esse progresso não é algo que tem um início e tem um fim. Paulo, ao decorrer do texto, vai dizer que esse progresso, esse desenvolvimento, essa meta é uma meta constante, é uma meta contínua. E é exatamente sobre isso que eu quero desenvolver com os irmãos, refletindo sobre os irmãos na nossa mensagem, com o título A Meta Contínua do Cristão. Nós vamos, com a graça de Deus, irmãos, identificar quais ações práticas Paulo utilizou para manter-se firme no seu propósito de desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento este que cada um de nós, irmãos, ao decorrer do tempo, independente do nosso tempo no Evangelho, nós sempre vamos precisar. O primeiro ponto que eu quero considerar com os irmãos é que a nossa vida cristã é uma jornada de crescimento. É o que diz o verso 12. Os irmãos podem ler, por favor? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar Esse primeiro ponto, irmãos, o apóstolo Paulo enfatiza que a vida cristã é uma jornada contínua de crescimento, contínua de desenvolvimento. E ele nos informa que, embora ele tenha vários motivos, até mesmo para se acomodar, ou até mesmo para se engrandecer diante da sua caminhada cristã, de acordo com seus grandes feitos, de acordo com sua experiência espiritual, de acordo com até mesmo o seu trabalho missionário, ele vai dizer que o trabalho dele ele ainda não foi concluído. Ele vai dizer que o trabalho dele, que embora ele tenha alcançado muito em sua caminhada cristã, ele ainda não se considera perfeito. Ele está em um processo de aperfeiçoamento, buscando sempre mais conhecimento de Cristo e mais conformidade com a sua imagem, com a sua presença, com a sua palavra. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também já fui conquistado por Cristo Jesus. Imagine, irmãos, o apóstolo Paulo, o homem que foi escolhido a dedo por Cristo, e disse ao próprio Ananias: este homem é para mim um vaso escolhido para pregar o meu nome entre os gentios. Eu vou mostrar a ele o quanto importa por sofrer pelo meu nome. Esse homem que é o responsável pela fundação a maioria das igrejas no Novo Testamento, por escrever boa parte do Novo Testamento, esse homem se coloca nessa condição de humildade e diz: eu ainda não alcancei o nível esperado. Eu ainda não cheguei à estatura de varão perfeito. Eu ainda estou nesse processo de desenvolvimento. Eu ainda estou nesse processo de caminhada. Imagine, irmão, se um homem cheio do Espírito Santo, que recebeu maravilhas de revelações, como o apóstolo Paulo diz: eu ainda não cheguei no nível que eu mereço, ou melhor, no nível que eu desejo, no nível que o próprio Deus espera de mim, quanto mais nós. Então, irmãos, esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter, que a nossa vida cristã é uma jornada de crescimento, é uma jornada contínua de crescimento. Uma jornada, irmãos, contínua. Um processo de crescimento que não tem um tempo determinado e vai terminar, por exemplo, no final do ano que vem. É um processo que vai se desenvolvendo, é um processo que vai persistindo, que vai passando pelos tempos. A ideia de não ter alcançado ou de prosseguir indica uma jornada que o cristão está constantemente em movimento. Em Cristo não há retorno ou estagnação, mas uma perseverança constante com o objetivo de conhecer mais profundamente a Deus e viver de acordo com a sua glória e para a sua glória. O apóstolo Pedro, em sua carta, no capítulo 3, verso 18, ele vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse texto, irmãos, de Pedro, reforçando o argumento de Paulo, nos mostra que o crescimento é uma continuidade, é um processo contínuo na nossa vida. Nós não podemos nos contentar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos dar por satisfeito, achando que o nível que nós estamos hoje já é o suficiente. Até porque
não é o nível que Deus ainda espera. Deus coloca um teto maior para nós buscarmos, para nós nos empenharmos. O verbo crescer, irmãos, indica que o cristão não está em um ponto final, mas está sempre sendo desafiado a amadurecer na fé. Não é um conhecer apenas pontual, mas algo que se dá ao longo de toda a nossa vida, algo que ocorre durante todo o processo, durante toda a jornada cristã, desde a nossa conversão até o dia que o Senhor nos levar, ou no dia que o próprio Senhor Jesus se manifestar. Pedro, ele exorta os irmãos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O escritor de Hebreus, ele já vai ser um pouco mais ríspido, mais duro, dizendo aos irmãos que, embora eles já era para eles terem tempo de serem mestres, de estarem experimentados, estar ensinando, eles teriam que estar novamente bebendo leite, ou seja, novamente aprendendo as coisas básicas do Evangelho, novamente aprendendo as coisas rudimentares, enquanto eles deveriam já estar robustecidos, passando a sua experiência para aqueles que estavam chegando. Percebe, então, irmãos, que a Bíblia, em todo momento, ela nos incentiva a buscar esse aperfeiçoamento, a buscar esse crescimento. O cristão, ele deve desejar essa busca contínua pela evolução, pelo desenvolvimento, pelo crescimento espiritual. Nesse sentido, também, ainda no verso 12, irmãos, nós já entendemos que a vida cristã é uma jornada de crescimento e que esse crescimento é contínuo. Paulo vai acompanhar esse desenvolvimento com um progresso espiritual e também com a sua humildade. Paulo, quando ele diz assim, eu ainda não recebi, eu ainda não obtive a perfeição. Ele poderia muito bem se orgulhar, irmãos, da sua experiência missionária, do seu conhecimento das Escrituras e sua posição como apóstolo. No entanto, ele reconhece que a santificação, que o processo do conhecimento de Deus é um processo contínuo e que ninguém, independentemente da sua maturidade espiritual, alcançou a perfeição ainda. Ele sabe que ainda há muito mais a aprender e muito mais a crescer. É aquilo que eu falei agora há pouco. Paulo, ele não se utiliza das suas credenciais, ele não se utiliza das experiências espirituais que ele já teve com o Senhor Jesus Cristo, que são robustas e maravilhosas, para dizer, eu estou no máximo. Não, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei nesse nível, eu ainda não cheguei nesse patamar tão esperado. E por isso ele diz, eu prossigo para o alvo, eu prossigo adiante. Isso requer humildade, irmãos. Humildade de entender que nosso nível ainda não é o suficiente. Talvez nós podemos arrogar para nós que o nosso tempo no Evangelho, a nossa capacidade de conhecimento das Escrituras, a nossa atividade até mesmo de forma tão intensiva na igreja, isso pode gerar em nós uma autossuficiência, um orgulho e achar que nós já estamos em um nível que supera os demais. Muito pelo contrário. Isso deve nos mostrar, deve servir para nós como meio de entender que é um trabalho que está sendo feito para a glória de Deus, é um trabalho que é para a exaltação do Senhor e que ainda não chegamos no nível necessário. E mesmo tendo essa bagagem espiritual, o procedimento, o sentimento, a conduta que deve haver em nós é conduta de humildade. Veja como esse homem foi humilde. Eu ainda não cheguei. Nos versículos 7 e 8, olha só o que Paulo diz. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo poderia muito bem se utilizar das suas credenciais como um homem instruído ao pé de Gamaliel, um homem fariseu que ele em outros momentos ele vai dizer que a sua atividade no farisaísmo era superior a todos os demais. Ele se destacava, ele era um homem zeloso da lei, ele era um fiel para cumprir os mandamentos da lei. Ele poderia se apegar a tudo isso, mas ele diz, eu considero como perda, eu considero tudo isso como nada, eu considero tudo isso como menos do que nada, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E detalhe,
essa sublimidade, essa perfeição, eu ainda não alcancei. Eu ainda estou buscando, eu ainda estou almejando, eu ainda estou desejando. Eu quero mais e mais dessa magnitude, dessa presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais desse conhecimento que vai me moldando, que vai aparando as minhas arestas e vai me tornando a cada dia mais parecido com o meu Senhor. Eu tenho esse desejo, é como o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da parábola do homem que encontra uma grande pérola. E ele se desfaz de tudo, porque ele quer aquela pérola. Ele encontra aquela pérola, enterra no campo, vende tudo o que tem e vai em busca daquela pérola. Compra aquele campo por causa daquela pérola que está enterrada. É assim conosco, foi assim com Paulo. Ele tinha tudo dentro do farisaísmo. Ele era proeminente, ele tinha status, mas ao encontrar Jesus Cristo, ele vê que tudo aquilo que ele tinha não se passava mais nada. E ele larga tudo por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse processo, irmãos, dessa meta contínua que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, ela tem que ser banhada com humildade. O que nós temos, o que nós fazemos, o que nós já conquistamos diante do Senhor, não nos dá essa capacidade de dizer que nós estamos no status superior. Nos dá a condição de dizermos que nós somos mais ou melhores do que ninguém. É um processo contínuo, é um processo que deve ser banhado também com a humildade. Louvado seja o Senhor por isso. O cristão, irmãos, ainda meditando nesse texto do verso 12, ele deve almejar crescer em Cristo e se conformar cada vez mais à sua imagem. Paulo, ao dizer prossigo para o alvo, demonstra que a sua vida está orientada para o objetivo de ser cada vez mais semelhante a Cristo. Esse, na verdade, irmãos, deve ser o alvo e o objetivo de todo cristão. Esse deve ser a meta de todo crente. Crescer, se aperfeiçoar, estar a cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas poderem olhar para nós e verem Cristo em nós. Isso deve ser o motivo da nossa alegria. Isso deve ser o motivo de nosso gozo. Poxa, é tão bonito as pessoas, se você emitir uma só palavra, as pessoas perguntaram, você é cristão? Isso é maravilhoso. Isso é uma sensação gloriosa. Pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua fala, pela maneira que você lida com as coisas. Você não precisa tocar trombeta, como o Senhor Jesus Cristo diz, botar uma Bíblia que não tem tamanho debaixo do braço, botar louvores e mais louvores para dizer que você é cristão. Pelo seu comportamento, pela sua conduta, as pessoas, você é cristão? Eu disse, sou. Ah, deu para perceber pela sua conduta, diferente das demais. Isso mostra, irmãos, que esse conhecimento, que esta meta, ela é possível, ela é palatável. Não é essas metas malucas que algumas empresas colocam, tentando motivar e incentivar os seus funcionários para premiações pequenas. Não, essas metas que só fazem desgastar mais as pessoas. A meta de se parecer mais com Cristo é uma meta palatável, é uma meta que exige dedicação, sim, que exige humildade, sim, é uma meta que exige um trabalho contínuo, sim, mas ela é possível, ela é palatável e é possível ser identificada. Paulo vai dizer em Romanos 8, 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A nossa meta, irmãos, é ser conforme à imagem de Cristo. E isso é um processo contínuo de transformação. A conformação à imagem de Cristo é o alvo final da nossa jornada cristã. E ele, Paulo, também vai dizer em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. O objetivo nosso como cristão, irmãos, é alcançar a plenitude de Cristo Jesus. E isso é possível. Não é algo que não é possível para o cristão. É possível. E nós temos de desejar esse feito. Nossa maturidade cristã não é uma meta individual, mas também coletiva, em que, como igreja, estamos sendo transformados a cada dia à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Essa meta, irmãos, ela também precisa ser regada por perseverança. Paulo diz, eu prossigo. Paulo diz, eu não alcancei, mas eu prossigo. É um processo constante, é um processo que exige esforço para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. Paulo nos chama a manter o foco no alvo, não se deixando desviar por obstáculos temporários ou pelas dificuldades. Quando ele diz prossigo, ele está dizendo que ele já tem um foco certo.
ele não se desvia nem para a direita nem pela esquerda, ele não se deixa dominar ou não se deixa influenciar pelas coisas do passado, ele não se deixa influenciar pelas coisas que estão acontecendo no momento. Lembremos que nesse momento que ele está escrevendo essa carta, ele está na prisão, então ele não se deixa influenciar pelas circunstâncias temporais de prisão, de cadeia, de iminência de morte, e ele diz: eu prossigo. Essa meta de crescimento e desenvolvimento espiritual, ela também tem que ser banhada com perseverança. Tem que ser perseverante. É possível chegar nesse nível, é possível chegar nesse status, mas é também perseverança para que nós possamos suportar e transpor os obstáculos e dificuldades que se colocarem no nosso caminho. O escritor de Hebreus, para reforçar esse argumento, vai dizer: portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. A corrida cristã, irmãos, ela exige perseverança. A palavra paciência significa uma resistência, significa uma resiliência, uma capacidade de suportar por longo tempo. Não é uma corrida rápida, como um tiro de 100 metros, é uma caminhada a longo prazo, em que a constância deve permanecer e o foco também no Senhor Jesus Cristo. Dos versos 13 a 14, irmãos, nós vamos entender que nós devemos passar, ou melhor, não devemos deixar que o passado, devemos deixar o passado para trás e avançar para o alvo. Versos 13 e 14, os irmãos podem ler, por favor? Esquecer o passado, irmãos, e avançar para o que está diante de nós. Às vezes, irmãos, nós podemos nos prender e nos prender num sentimento de nostalgia. Viver aquele momento que talvez tenha sido bom, maravilhoso, talvez tenha sido ruim. E talvez, pela situação atual, não está da maneira que nós desejássemos, da maneira que nós vivemos no passado. Isso gera em nós uma estagnação. Isso gera em nós não só uma estagnação, mas isso gera em nós uma crítica ou uma insatisfação com o que estamos vivendo no passado. Seja isso de maneira pessoal, seja isso de maneira particular, ou seja isso de maneira coletiva. Quando nós olhamos, por exemplo, por determinadas circunstâncias que nós vivemos na igreja e olhamos no passado, no passado não era assim, no passado tinha mais isso e hoje não tem. Isso gera em nós uma estagnação, pode gerar em nós uma estagnação e uma insatisfação com o que nós estamos vivendo hoje. Esquecer o passado, irmãos, não significa que nós temos que apagar ele da nossa memória. Ele tem que estar registrado porque faz parte dos momentos bons que nós vivemos. Não significa que nós temos que extingui-lo, deletar. Nós não podemos ignorar o que vivemos, mas o apóstolo nos exorta que nós não devemos nos prender ao que ficou para trás, seja um caso de sucesso ou seja um caso de fracasso, mas nós devemos prosseguir para um alvo, para um prêmio que Cristo tem disponibilizado para nós. Esse é o princípio principal, esse é o princípio maior da nossa caminhada cristã, principalmente nesse período de final de ano, ignorar as coisas que ocorreram nesse período ou no passado e continuar com o nosso foco naquilo que Cristo tem proposto para nós. Nesse período que é muito propício para reflexões, muito propício para análise, para passar a régua e ver se estamos num saldo positivo ou negativo. Isso também tem que ser feito. Ignorar determinadas coisas e continuar com o nosso foco na frente no Senhor Jesus Cristo. Esquecer o passado, irmãos, quando ele fala assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ele se refere a uma atitude mental e também espiritual. De não permitir que o passado, seja ele de vitórias ou de fracassos, venham a influenciar, venham a impedir, venham nos prender na nossa caminhada cristã. Em sua vida, o apóstolo Paulo poderia muito bem se orgulhar, como eu falei agora há pouco, dos seus
dos seus méritos, dos seus títulos, da sua condição, mas ele simplesmente ignora e diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Isso ele poderia dizer com muita autoridade, ele poderia dizer com muita ênfase, ele poderia muito somente se orgulhar das suas realizações e conquistas, mas ele prefere refutar tudo isso. Ele prefere deixar de lado tudo isso e seguir em frente. No entanto, ele escolhe livremente não se apegar a essas coisas. Ele sabe que para continuar avançando é necessário desapegar-se do passado. Talvez para que nosso progresso espiritual ele possa dar um salto de qualidade, irmãos, nós tenhamos que abandonar e nos desprender de determinadas coisas que nós continuamente trazemos do passado e aplicamos no nosso presente. Para nós darmos um salto de qualidade no nosso avanço espiritual, abandonar determinados pensamentos ou memórias que nos prendem, que nos fazem estagnar. Paulo, ou melhor, o escritor de Isaías, o profeta, vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais antigas, eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? O profeta, ele fala, irmãos, ao povo de Israel sobre um momento que estava um momento de crise e de exílio. Ele exorta os povos a não viverem de acordo com o que tinha no passado, mas olhar para o que Deus está fazendo de novo. A recomendação do apóstolo Paulo, a recomendação do profeta é: não se prendam ao passado. Olhem para aquilo que Deus ele está fazendo de novo. Olhem para aquilo que Deus ele tem de novo para nós. Ainda no verso 13 e 14, o apóstolo Paulo nos orienta a não só não nos prendermos no passado, mas também a focar no futuro, com a esperança em Cristo. Paulo não apenas nos exorta, irmãos, a abandonarmos as coisas do passado, mas avançar para Cristo que está diante de nós, com foco no prêmio eterno. O cristão deve viver com uma visão voltada para o futuro, sabendo que o que está por vir, nossa plena salvação em Cristo Jesus, é o maior objetivo da nossa vida, é maior do que as nossas conquistas financeiras, é maior do que as nossas realizações pessoais, é maior do que as viagens que nós possamos realizar, é maior do que o nosso sucesso profissional ou acadêmico. A salvação da nossa alma é o maior resultado que nós podemos alcançar em Cristo Jesus. O Hebreus vai dizer: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram peregrinos estrangeiros na terra, pois o que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Os heróis da fé, irmãos, eles tinham esse sentimento, assim como Abraão, de não se apegarem àquilo que já viveram, mas buscar aquilo que Deus estava colocando na frente deles. Uma pátria superior, uma pátria a qual Deus é o arquiteto, uma pátria que não foi construída por mãos humanas. E se eles, como diz o próprio Hebreus, olhassem para trás, eles poderiam ter a oportunidade de regressar. Eles avançam, irmãos, eles vão com foco para o alto. Então, como nós podemos praticar, né, esse ato de avançar para o alto no nosso cotidiano? O que significa, então, avançar? Nós podemos manifestar esse ato de avançar renovando a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, para nós não nos conformarmos com o presente século, mas renovarmos com a nossa mente para que nós possamos experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O apóstolo Paulo vai também dizer em Coríntios que nós, como corredores, precisamos manter os nossos olhos fixos no prêmio final. Isso implica, irmãos, disciplina espiritual, uma dedicação constante, banhada com oração, banhada com uma dedicação no estudo da palavra de Deus e um engajamento de todos nós, não só do presbítero, do pastor, do diácono, mas todos nós como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. No verso 14, o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Cristo vos esclarecerá.
Irmãos, nós temos que entender que a nossa jornada, no verso 15 e 16, é uma jornada que está banhada com perseverança e também com a unidade. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Neste trecho, irmãos, o apóstolo Paulo faz um apelo para a perseverança e da unidade, no caminhar que nós devemos ter como cristãos. Ele nos chama a andar de acordo com o que já alcançamos, ou seja, a viver de maneira consistente na nossa posição em Cristo e a realização da nossa salvação. Ele também nos exorta e nos orienta, como crentes, a mantermos a mesma mentalidade e a mesma unidade. O Senhor Jesus Cristo, ele faz essa oração em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos. Jesus Cristo ora para que a igreja mantenha essa unidade, esse entendimento, essa condição de perseverança e unidade, porque essa é uma meta, irmãos, não só individual, é uma meta coletiva. A igreja, ela tem esse desejo de crescer, de progredir, ela tem esse padrão, como o presbítero Emanuel gosta de dizer, esse paradigma, que o próprio Paulo fala em Efésios, que Deus, Jesus Cristo, morreu por uma igreja santa, pura, sem mácula. Esse é o padrão que a igreja deve buscar. Esse é o padrão, essa é a meta que a igreja deve se dedicar para ser pura, sem ruga, sem mácula, porque essa é a igreja que o Senhor Jesus Cristo, ele vem buscar. E essa perseverança, irmãos, ela tem que estar alinhada com aquilo que nós já alcançamos. Não é porque nós devemos... Pode até ser contraditório quando eu falei logo no início que nós não podemos nos apegar àquilo que nós somos hoje, o nosso nível espiritual, para dizer que somos alguma coisa. Mas nós não devemos desprezar aquilo que nós já temos. Nós não devemos desprezar o tempo de evangelho que nós já temos. Nós não devemos desprezar o tempo e o conhecimento que nós já temos da palavra de Deus. Nós não podemos desprezar a experiência que nós temos. Obviamente que elas não são os fatores para dizer que nós chegamos ao ápice, mas é algo valioso, é algo precioso. Nós sabemos as lutas e dificuldades que nós passamos durante todo esse período e isso gerou marcas de amadurecimento, marcas de crescimento, marcas de sucesso, marcas de progresso. Então, o nosso progresso, a nossa meta de crescimento diante do Senhor deve estar acompanhada de unidade e também de entendimento de que nós já ganhamos também é precioso, daquilo que nós temos também é valioso e precioso para o nosso processo, o nosso sucesso. Vivendo em harmonia com uma comunidade cristã, além dessa perseverança individual, nós também, irmãos, temos que ter, não podemos ser indivíduos isolados, mas um corpo de membros que devemos andar juntos, compartilhando do mesmo foco e a mesma direção. Paulo, explicando aos filipenses, aqui no verso 15 e 16, ele vai exortar a cada um deles a terem o mesmo sentimento, ou seja, a unidade e propósito de mente em sua caminhada para Cristo. A unidade é uma característica essencial no povo de Deus e uma evidência de maturidade espiritual. Quando os cristãos se unem em torno de um mesmo alvo, que é Jesus Cristo, o prêmio da soberana vocação, há uma força coletiva que sustenta cada membro e fortalece a jornada de todos. Essa força nos impulsiona a continuar buscando. Quando a igreja está imbuída, engajada no mesmo propósito de buscar o crescimento, de buscar a presença do Senhor, de buscar a perfeição em Cristo Jesus, isso gera força, isso gera motivação, isso gera ânimo, um sustentando, apoiando e fortalecendo o outro. E para concluirmos, irmãos, o verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É só um reforço daquilo que eu falei há pouco. Não vamos desprezar aquilo que nós já alcançamos. Não vamos desprezar aquilo que nós já conseguimos em Cristo Jesus. Não vamos desprezar o nosso progresso diante do Senhor. Não vamos desprezar as palavras que já foram ditas, as palavras que já foram ministradas, aquilo que já nos serviu de apoio, de ânimo, de fortalecimento. Não vamos desprezar as bênçãos que nós já alcançamos. Não vamos desprezar as orações que já foram ouvidas. Nós já experimentamos que Deus é bom. Nós já experimentamos as maravilhas de Deus. Nós já experimentamos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós já experimentamos que
Deus, Ele, com a sua generosidade, a sua graça, tem nos dado muito mais do que nós pedimos e do que nós merecemos. Mas isso não pode nos dar por satisfeitos. Se tem uma coisa que nós temos que ter uma certa ganância, é justamente por esse aperfeiçoamento espiritual. A Bíblia proíbe a ganância pelo dinheiro, a ganância pela coisa que é dos outros. Mas esse desejo, essa ambição, vamos dizer assim, positiva pelo progresso, pelo sucesso espiritual, pelo contrário, a Bíblia vai dizer, continue buscando, continue perseverando, continue tendo isso como meta. E para encerrar, irmãos, essa breve reflexão, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que estão aqui, que estão nesse período já de reflexão, que estão naquele período já de fazer um planejamento para o ano de 2025, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, talvez você já esteja traçado, tenha todo o seu planejamento traçado. Que tal colocar Jesus Cristo como a sua principal meta neste ano? Que tal colocar o Senhor Jesus Cristo como a principal prioridade, como o principal objetivo no seu ano? E isso é uma meta que nós não precisamos esperar para o dia 31, romper do ano, para executar. Nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos confessar o nome dele hoje. Nós podemos invocar o nome dele hoje. Nós podemos pedir perdão a ele pelos nossos pecados hoje. Nós podemos invocá-lo e sermos salvos hoje. Hoje, diz a palavra do Senhor, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para nós, irmãos, que estamos nesse processo contínuo, não desista por causa das dificuldades. Não desista por causa dos empecilhos. Não desista e não se prendam às circunstâncias. Continue com Paulo, olhando para o alvo, como o escritor de Hebreus, para o autor e consumador da nossa fé. Considere tudo como perda e continue olhando para Cristo, o alvo, o maior prêmio que todos nós estamos almejando. E naquele grande dia, como disse também o apóstolo João, nós o veremos como ele é. É assim, irmãos, nós vamos mantendo essa contínua meta que é a vida cristã. A meta contínua de todo cristão. O desenvolvimento e o progresso espiritual. Até a cada dia nos aproximarmos da semelhança do Senhor Jesus Cristo. Amém?